Por que Muzan era tão poderoso como um Oni? É a discussão que a gente vai trazer no vídeo de hoje, meus queridos. Então fica aí até o final que vocês vão entender de onde vem tanto poder, inclusive entender um pouquinho a história desse personagem. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e novamente estamos aqui para falar de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Se você é novo aqui no canal, saiba que a gente fala de vários animes e mangás, então tá super convidado a se inscrever. Dá uma olhadinha nas nossas playlists, eu costumo dividir elas por assunto. Já deixa o seu like para dar aquela força e para me incentivar a fazer mais vídeos de Kimetsu. Se você gosta desse conteúdo, inclusive comentários aí liberados para você fazer a sua sugestão, fica à vontade. Bom, sem mais enrolação, vamos logo à resposta. Por que o Muzan é tão forte? Vamos voltar um pouquinho na história dele só para contextualizar aí para quem tá perdido, então saiba que vão ter spoilers se você não conhece o final, a história completa de Kimetsu no Yaiba. Muzan era um jovem humano que possuía uma doença degenerativa e, na tentativa de tratar dessa doença degenerativa, que era mortal, então ele não sobreviveria por conta dessa doença, ele passou por um tratamento experimental que tinha ali como base a flor de lírio-aranha azul. O que acontece é que, ao passar de anos, o Muzan não conseguia se curar, se recuperar completamente. Ele sempre esteve doente até um ponto em que ele simplesmente se cansou daquilo, ficou enfurecido com o cientista responsável pelo seu tratamento médico por saber que ele alcançaria a morte provavelmente aos seus 20 anos. Então era o limite de tempo de vida que ele teria. O que acontece é que, após matar esse cientista num pico de fúria, ele acabou aos poucos se dando conta de que na verdade ele já estava melhor. Que ainda que ele não estivesse curado, o tratamento vinha apresentando alguns efeitos e ele já estava assim mais saudável, mais forte, mas também vinha apresentando alguns efeitos colaterais, como por exemplo ele começou a passar a ter fome de carne humana e também se tornou intolerante à exposição da luz solar. Bom, esse aqui é um resumo do resumo da história de Muzan Kibutsuji. E é o que vocês precisam saber para entender o porquê ele é tão poderoso. Primeiramente, comparado a outros Onis, ele é mais forte justamente porque ele é o precursor, ele é o primeiro Oni. Todos os demais vieram a partir do seu sangue, então nada mais natural do que ele seja o mais forte. Vamos pensar o seguinte, o Muzan se tornou um Oni por conta de uma mutação genética que surgiu a partir das suas próprias células que tornaram essa mutação transmissível. Porém, ele, como o paciente zero, tinha essas células originárias, células humanas que tinham sido transformadas por uma série de intervenções médicas experimentais e que acabavam transmitindo isso a outras células de outros humanos quando em contato com o seu sangue. O que significa que as células originais eram do Muzan, então ele muito provavelmente era o mais forte por ser o original, paciente zero, enquanto que os outros eram apenas reflexos dessa transmutação, digamos assim, infecções posteriores e provavelmente mais fracas por não serem células originariamente transmutadas por experimentos científicos, e sim por uma transmissão daquelas células a partir do sangue do Muzan. Fora isso, nós temos que considerar que faz parte da lore de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer que quanto mais humanos um Oni acaba devorando, mais forte ele se torna. Então Muzan, sendo o primeiro deles, o mais antigo, com aproximadamente 1000 anos, nada mais claro que ele tenha devorado muito mais humanos do que os outros Onis que descenderam dele. Mas tem uma coisa que eu queria trazer para discussão com vocês nesse vídeo, além de jogar essas respostas sobre o porquê o Muzan era tão poderoso. A gente tem que também considerar a grande fraqueza do Muzan, o que o torna talvez não o mais poderoso. Vamos pensar aí que de fato a Nezuko se tornou imune à exposição da luz solar. Isso por conta do seu sangue. Aí, spoiler, se vocês não sabem, eu vou deixar um vídeo aqui no link dos cards que explica o porquê a Nezuko pode ser exposta à luz solar, porquê que a família do Tanjiro foi morta, porque não foi uma coincidência. Mas, de forma bem resumida, é justamente o sangue especial da Nezuko, a descendência dela, que a tornou
imune ao sol quando exposta ao sangue do Muzan. Essa combinação fez nascer um Oni que não tinha a maior fraqueza de todos os Onis. Isso torna o Muzan menos forte do que a Nezuko? Não necessariamente, apenas faz com que ele perca a maior fraqueza que ele tinha, mas em questão de poder ele ainda é mais forte do que a Nezuko. Mas isso faz com que possíveis combinações de sangues especiais, digamos assim, de descendências de linhagens sanguíneas que tinham algo especial com o sangue do Muzan fizessem nascer Onis extremamente poderosos, como é o caso, por exemplo, de algumas luas superiores, como a própria lua superior, a primeira delas, que é o Kokushibo. Um Oni extremamente poderoso que combinava não apenas o sangue de Oni, o seu poder como Oni, mas também a respiração da lua, por ser um antigo caçador de demônios. Mas eu não vou dar muito spoiler desse personagem aqui. O que eu tô querendo dizer para vocês é que ainda assim existia a possibilidade da combinação do sangue do Muzan dar origem a poderosos Onis, mas nenhum deles se mostrou tão poderoso quanto o Muzan, que era o originário. Se vocês concordam ou discordam, comentem aí. Vocês acham que algum Oni conseguiu ultrapassar o poder do Muzan? O que vocês acham? Vamos falar aqui de spoiler do final. Vocês acham que o Tanjiro transformado no Muzan de fato conseguiria ultrapassar o nível de poder dele? Ele infectado ali com as células do Muzan, vocês acham que se tornaria a combinação perfeita da respiração do sol com o Oni mais poderoso, o progenitor de todos os outros? Dá pra gente imaginar isso, né? Pena que foi muito rápido que nos apresentaram. Meus queridos, eu quero saber a opinião de vocês nesse vídeo. Vocês sabiam disso já? Ficaram com alguma dúvida, alguma outra curiosidade? Mandem aqui pra gente poder trazer mais vídeos de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. E eu vou ficando por aqui, então muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais!